que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se sentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como um estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. Eles responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. E assim chegamos ao final de mais um ano litúrgico. Hoje, último dia do ano litúrgico, coroando a solenidade com essa festa de Cristo, Rei do Universo. Próximo domingo, começamos o novo ano, primeiro domingo do Advento. O ano civil, vocês sabem que começa em janeiro, dia 1º de janeiro. Mas o ano da igreja, da liturgia, termina hoje. E aí, sempre no último dia do ano, diz: Senhor, o Cristo é ontem, hoje e sempre. Senhor do Universo. Então, 2 pontos interessantes para a gente aprofundar. Primeiro, que há uma ternura e um carinho de Cristo por nós. E a realização plena da profecia de Ezequiel se cumpre em Jesus. Vou sair pelos campos buscando as ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei para mim. Vou cuidar daquela que está quebrada, aquebrantada, distante. Não é? Como é que diz? A ternura, o afeto, o carinho de Deus através de Cristo para conosco. Vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas. Num dia de nuvem e escuridão,
Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. Então, quando se faz treva na nossa vida, quando se faz difícil, quando de fato percebemos a partir de nós algo que é difícil, porque uma maldade sempre começa conosco, precisamos ter um olhar terno, atento, apaixonado de nós mesmos. Como é que eu me vejo? Como é que eu me olho? A minha vida depende de quê? O que é necessário para eu ser feliz? E aí, perceber que sou amado, que alguém que me compreende, que me ama e que me quer bem, que tem uma atenção por mim, mesmo quando faz escuro a minha vida, não é? Eu mesmo vou apacentar e fazê-las repousar. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor, eu farei justiça entre as ovelhas e outra, entre os carneiros e bodes. Então, 2 divisores de água. Te amo, te quero bem, quero você perto de mim, cuido de você, tenho uma atenção por você, mas a sua liberdade tem que se mover em reconhecer, porque um dia eu vou separar as ovelhas dos cabritos. Vocês vão prestar conta da vida de vocês. Não quero que nenhum se percam, mas o inferno existe. É o tema do Evangelho. Não é? É a nossa caridade, o nosso carinho, a nossa atenção. Também não podemos dizer, vai todo mundo para o céu, quem visita doente, quem vai a isso. Não é. É fazer uma coisa sem deixar outra. A minha vida se move por inteiro. Agora, seremos julgados pela nossa caridade, pelo amor. São Paulo vai também desenvolver o tema dizendo, ainda que eu falasse todas as línguas, que eu desse minha carne às chamas, São capítulo de Coríntios, capítulo 1, capítulo 13, se não me engano, versículo de 1 a 10. Se consumisse toda a minha chama, etc., o meu corpo, se eu não tiver o amor, nada me adiantaria. Né? Caritas, no latim. Né? Caritas no latim, e no grego tem 3 declinações do amor. Ágape, eros e philos. Né? E que no latim se resume em caritas, caridade. Então, como é que eu tenho em mim essa doação? Como é que eu posso me doar no agapon? Como é que eu posso me doar numa amizade, numa filia? E também a parte do eros, muito bem direcionada dentro do sacramento do matrimônio. Como é bonito, então, falar de amor, falar de doação, de se entregar. Agora, eu só posso exercer isso, né? E aí a espera de Deus sobre mim, se eu tenho para dar. Por isso, o primeiro olhar que você tem que ter é sobre você mesmo. Terminando o ano, cansado, tantos problemas, dificuldades, Senhor, vem sobre mim a tua graça, um reino de graça, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de verdade, um reino de amor. Então, o amor só sobrevive aonde existe a liberdade. O amor é aquilo que torna livre. A condição de se amar é que a liberdade venha junto. A condição de ser salvo é que a tua liberdade também esteja em movimento. E aí eu espero, eu, Padre Gilson, que possa um dia, quem sabe, e acho que a espera de vocês também, não porque sou padre, porque sou cristão, que receba de Deus, apesar, não obstante a minha fragilidade, os meus limites, os meus pecados, eu espero receber de Cristo um vinde bendito do meu Pai. Não é? Eu acho que Ele espera isso, Ele quer isso, mas Ele não pode impor a tua liberdade, ou receber um afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. E uma coisa, nós não fomos feitos para o inferno, nós fomos feitos para o céu. Porém, nós podemos até adquirir o inferno por conta própria. Não que Deus queira isso de nós, não que um pai queira que o filho entre na desgraça, se destrua. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, e de para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos.
Então, tenhamos presente isso. Eu não fui feito para mentiras. Eu não fui feito para confusão. Eu não fui feito para fofoca. A minha vida, aonde é que eu me sinto bem? Por que eu faço isso? Porque São Paulo também sentia, não deixo de... São Paulo para mim é o cara mais pé no chão, mais objetivo, teólogo, filósofo, formado aos pés de Gamaliel do judaísmo e mais ainda no cristianismo, né? É ele que vai sustentar a igreja no diálogo com todos os doutores, os cultos da época. Não era Pedro. Pedro era o ponto de amizade, né? O ponto de certeza, né, da coluna ali. Claro que Pedro também se desenvolveu, mas Pedro era amigo mesmo, próximo de Cristo, onde Jesus morou 3 anos com ele, na casa dele, em Cafarnaum. Então, tinha uma amizade. Se Paulo fosse da época de Cristo, no sentido de tivesse a convivência, certamente Cristo ia dizer: Paulo, tu vai brigar com os intelectuais e deixa Pedro cuidando da barca. E assim aconteceu com o Espírito Santo, pode guiar a igreja. Então Paulo tem que dizer: há uma lei dentro de mim, sei do bem que devo fazer e vou fazendo o mal que não quero. Não é? Então por isso temos que pedir a graça. Nós não nos sustentamos por nós mesmos. Então o mal tem raiz em você, não é no outro. Não é no outro. Conversando, aprofundando essa coisa da alegria, em São João também, Jesus disse: eu digo isso para vocês, para que a minha alegria, a vossa alegria seja completa, seja plena, seja verdadeira. E como é bom quando uma pessoa é livre, é feliz. Sei viver no caviar, sei viver no feijão com arroz. Né? Tudo posso naquele que me conforta, diz São Paulo. Agora, se a tua alegria é verdadeira, por que o outro te inveja? O outro te inveja porque é obtuso, é confuso. Ajuda ele a crescer. Aí a nossa caridade. A inveja só é vivida quando a pessoa não tem certeza de si. Por que vou invejar outro? Agora vivemos de fantasias, de alegrias passageiras. Porque a verdadeira alegria não consiste na posse de tantos bens. Mas naquele lugar onde a traça não corrói, né? Onde a ferrugem não chega. E aí você está em paz, você está feliz. Diante dos outros, diante do mundo, diante da vida. Você não tem nada a defender. Não é? Pode estar pisando em ouro. Não é? Então é isso que Jesus espera de nós. Esta confiança, esta certeza. Para que não recebamos depois, por causa da nossa ingratidão, por causa da nossa confusão, um afastai-vos de mim. Não é? Até porque quem não tem para dar, não pode fazer a caridade. E mesmo assim, como é difícil. Porque sempre fui eu que fiz, fui eu que dei, fui eu que ajudei. E ai, se não falar o nome. Pô, ele esqueceu de falar o nome de fulano. Até nisso é vaidade. Em tudo. Né? Em grego se diz mataiota e mataiatotes, caipantas mataiota. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Lá do Eclesiastes. Né? Então, perceber na vida. Agora, gostamos de coisas boas, gostamos do bom, gostamos da vida plena, porque o cristão, como diz o Papa, deve ser jubiloso, alegre. Por quê? Porque alguém que nos ama foi capaz de dar a vida por nós. A nossa gratidão, a nossa alegria consiste nisso. Terminar o ano litúrgico dizendo: Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, Rei do Universo. Que reino é esse? Como eu vislumbro na minha vida? Então eu fui feito de fato para uma alegria plena, para uma totalidade. Apesar de parar em tantas besteirinhas, em tantas confusões. Mas se você olhar dizendo: mas por que eu estou perdendo tempo com isso? Aonde isso vai me levar? Podia estar muito mais alegre, mas por que eu sou assim? E não é uma questão de temperamento não, é uma questão de juízo, de cabeça. Porque o temperamento é diverso. Alguns temperamentos facilitam, é bem verdade. Né? Aqueles que esquecem mais fácil, há outros que guardam, que fica ali remoendo, aí daqui a pouco está cheio de úlceras, cheio de câncer e não sabe por quê. Não, é melhor jogar fora. Você foi feito para uma totalidade, perdoa. Né? Ama, vai. Isso não quer dizer que não nos corrijamos, que não possamos dizer o que é essencial ao outro. Mas a nossa correção, às vezes, tem que ser, de vez em quando, dá para dar um chute na canela para a pessoa acordar. Mas é por amor, por zelo. Vou cuidar de todas as ovelhas. Essa parábola, essa profecia de Ezequiel,
Até a ovelha gorda, né? Eu, Rafael, tanto, ele vai porque o Alexandre e tantos outros, não é? Ele vai zelar para que não se perca, não é? Ele vai zelar. Que está com a perna quebrada. Mas também, outra imagem, que isso é no domingo do Bom Pastor, quando a ovelha é muito rebelde, né? Não sei se a gente pode dizer nem a ovelha negra mais hoje, mas deve ser, né? Se é politicamente correto chamar o outro de ovelha negra, imagine, né? O pastor Pozelo quebra ali a pata e depois enfaixa e vai cuidar dela de carinho, porque ela era uma ovelha, né, fugidia. Aí ele, para trazê-la para perto dele, quebra ali a pata e cuida dela. Nunca mais ela sai de perto dele. O carinho também, às vezes, não é matar o elefante para tirar o piolho. Não é isso. Então, essa correção fraterna, amiga, salutar, e não é fácil, nem para mim, nem para vocês, de se deixar corrigir, de se deixar amiga, a gente fica, não é? É bem verdade. Mas é assim que a gente cresce. Não na censura, não na correção hipócrita, mas com o desejo mesmo do abraço, do destino do outro. É isso que Jesus está dizendo. Eu tenho um carinho por vocês, a ponto de chorar sobre Jerusalém. E aquele choro dele é um choro eterno. Até hoje Jesus chora sobre Jerusalém, porque não tem paz naquele lugar. Porque rejeitaram aquele que poderia dar a paz. Ele diz, se vocês soubessem que aqui está alguém que pode te deixar em paz. E a nossa luta, a nossa busca é para dizer, eu estou em paz. Estou em paz comigo mesmo. Então exercitemos na nossa própria vida. Façamos um olhar profundo sobre nós mesmos, sobre você. E diga, Senhor, vinde em mim o milagre da mudança. Não é? Repito, o temperamento a gente educa. Não é questão de temperamento. Mas só se educa o temperamento quando o juízo funciona. Se não agimos instintivos, reativos, não é? Inconsequentes, e aí faz os estragos. De vez em quando eu também me pego assim, porque também sou humano como vocês. Mas é possível viver uma vigilância sobre tudo isso, sobre essa coisa. Então, Cristo Rei do Universo, coroando hoje, nós recebemos a graça de mergulharmos um pouquinho na água do Rio Jordão, de receber o nardo puro que foi colocado sobre a água, o mesmo perfume de Cristo, que é o desejo nosso, é que a gente saia daqui com esse desejo de exalar no mundo o suave perfume de Jesus. Então, sentir o cheiro desse nardo é remontar a gente 2000 anos atrás, porque era isso que era muito comum entre as pessoas que tinham muito dinheiro, né? E Jesus não tinha nada. E, no entanto, colocaram no seu túmulo, foi emprestado um túmulo de um homem muito rico, José de Arimateia, foi colocado o nardo, e até hoje está lá o túmulo vazio de Cristo em Jerusalém, visitado pelos cristãos do mundo todo, lotado sempre. Uma comoção só, um choro consciente. E aí as pessoas compram o nardo, esse nardo que aspergi sobre vocês, e jogam no túmulo. E é como um bálsamo. E lá dentro da Basílica do Santo Sepulcro, é esse perfume constante, né? O doce, suave odor de Cristo, que quis abraçar e salvar a todos, com o seu carinho, com a sua alegria. Bebamos disso, para que a nossa alegria também seja plena, seja completa. E, sobretudo, tenhamos uma alegria verdadeira, porque isso não decepciona. Eu sou feliz, eu sou alegre. Posso ter água lá, só água na geladeira, mas ninguém tira a minha alegria, ninguém tira a beleza do que eu sou. E por isso quero condividir com os outros aquilo que tenho. Então, não são coisas materiais que a gente deve partilhar. Isso é muito pouco. Mas a certeza de um caminho seguro, a beleza de sermos filhos, a beleza de sermos amados por aquele que quis salvar a todos e deu a sua vida, né, pela salvação de todos, Jesus Cristo, Rei do Universo. Assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E para nossa